Vamos responder aos questionários. Direito Penal 2. Pronto, Direito Penal 2. Vamos responder aos questionários. Vamos lá, pessoal? Só criminalista. Bora lá. Primeira questão. Bora lá, gente. Primeira questão. Bora, Cássia. Primeira questão. O artigo 32. Alguém fez essa questão? Aí tem a paciência, né? Aí tem a paciência. Se está escrito no 32 isso? Então vamos ver se estiver escrito no 32 isso, é isso. Se não estiver escrito, não é isso. Você entendeu? Fica fácil de você entender. 32. Pede para explicar, né? Vamos lá. As penas são de inciso 1, privativas de liberdade. As penas são privativas de liberdade. Inciso 2, restritivas de direito. Inciso 3, de multa. Pediu para explicar, foi? As privativas de liberdade elas estão no regime fechado Bora, gente. Regime fechado, propriamente dito. Regime semiaberto. Semiaberto, em que... Vai lá, Cássio, não conversa. Em que o apenado trabalha durante o dia e, olá, gente, silêncio, trabalha durante o dia e retorna à noite. Olá, Gelan, ao sistema fechado. É aposentado? Ah, sim. Situação, né? É cada uma. E o regime aberto. O regime aberto. Cássia, você vai conversar ou assistir aula? Não sou só eu que estou conversando, não, porque tem um monte de gente também. Então vocês vão conversar ou assistir aula? Eu estou assistindo. Então bora assistir. Então no regime aberto, ele fica em casa de albergado. Aí na ausência dessa casa de albergado, ele evoluiu para o comércio. Na ausência da casa de albergado, ele pode ficar em prisão domiciliar ou com tornozeleira eletrônica.
Deixa a menina sair aí, porque ele tá confusão na sala de aula. Vamos lá, você é pra mim. Eu precisava aqui na sua frente. Ah, isso. Casa tá bagunçando. Qual a dúvida, meu amigo? Liga aí. Beleza. Então, colega. Fraco. Ele sabe que eu participo sua aula, imagina. Ele sabe que eu tô aqui uma ajuda, né? Uma ajuda. Vocês estão animados. Ajuda. De albergado, prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Uma pergunta muito boa que deve ser feita lá na Secretaria de Segurança Pública. Na verdade, porque eu vou dar jeito nisso como prisão domiciliar. Agora, se ele foi encontrado na rua, estando em prisão domiciliar, ele está desobedecendo, né? Regressão de pena, com certeza. Vamos lá. Você conversou com ele? Para ver se vai dar. Acho que não dá não, deixa eu falar. Tá de boa, Vamos lá, gente, bora. Restritiva de direito, não tem ainda. Restritiva de direito é uma perda ou diminuição do seu direito. Tipo picharuca? Não, tipo restrição de final de semana. Os direitos deles Isso. De multa, bora lá, de multa agora. Terceira. Não, a primeira divide em 3 partes. De multa, que significa valores, cada uma, valores pecuniários. Certo? Gente, não deixe para fazer segunda chamada. Jamais. Vai ser uma fria. A prova veio um pouco complexa. Mas eu estando com vocês é uma coisa. Eu não estando com vocês é outra coisa. Então não deixem fazer a prova no dia comigo aqui, legal? Beleza? Bora lá. Agora lá, gente, ó. Há uma corrente, só para nível de entendimento de vocês, há uma corrente que passa a aventar. Há uma corrente. Porque olha só, no caput do artigo 32, não está contemplado, certo? No caput, deixa eu pessoal se arrumar primeiro. Eu quero ver te olhar, pessoal. Ah, linda. Vamos lá. Olha só. No caput, voltando. No caput não está descrita de forma expressa a medida de segurança para o caso dos inimputáveis e semi-imputáveis. Então, eu faço a pergunta a vocês, como pensadores livres, como doutrinadores que o são já. Neste caso, nós poderíamos elencar no rol das penas as medidas de segurança. Esse é um assunto extremamente polêmico. Primeiro passo, nós devemos saber, todo mundo sabe o que é medida de segurança. Sabe o que é? A senhora sabe? Ela não sabe. Você sabe ainda? O que é? Medida de segurança. Anotem. São aquelas em que são aquelas em que
Poxa, valeu. O réu. Tire um aí, bote no lugar, bote o T. Você consegue? Economizar a energia, né? Não, mas aí não vai ligar o. Não tem problema, não, pode botar. Pronto, são aquelas em que o réu foi condenado por ser inimputável ou semi-imputável. Agora, depois de semi-imputável, você abre parênteses. Em alguns casos específicos, o caso semi-imputável, tá? Fecha parênteses. Certinho? O inimputável e o semi-imputável. No caso semi-imputável, você abre parênteses e bota. Em alguns casos, fecha parênteses. São levados compulsoriamente, aí está a questão, ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. De tratamento psiquiátrico. Diga, minha princesa, e aí? Tudo bom, né, com você? Tratamento psiquiátrico. Tratamento psiquiátrico. Aí você já botei compulsório com a internação. Olha lá, gente, ó. Já botei compulsório, aí é com a internação. Legal? Certo? Certinho? Deixa eu terminar. Ou o tratamento ambulatorial nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais. Porém, para ressaltar que os CAPs foram desativados. Estão sendo, mas tem CAPs ainda. Não, estão sendo, né? Ou tratamento ambulatorial. Até isso, eu para casa. É. Aí no caso da internação compulsória é o seguinte, ele é considerado inimputável. Aí ele vai com a internação compulsória no hospital psiquiátrico. Fica lá o tempo todo. Compulsória significa o quê? Que ele pode sair para o cinema, voltar, ir e vir quando ele desejar. Não é isso? Claro que não. Não é isso, não? É, ele pode sair, corre no cinema, volta, é assim? Vai no Cuído. Não, tem nada a ver com o delito, amigo, pelo amor de Jesus. Não faz isso. Não, calma. Não, é verdade, deixa ele perguntar, ele tem direito. Mas não é ver não, meu filho. É verdade. Mas não se aguenta. Esse homem me pergunta, você vai perguntar, não usou indivíduos. Tá certo. É sério. Vamos lá, tá certo, olha lá. Presta atenção. Não tem nada a ver com o delito não. Olha só, presta atenção. Não. Presta atenção. Tudo bom, amor? Presta atenção, gente, ó. Porque eu acho que minha segurança vai cair na prova. Acho, não tenho certeza. Então é bom a gente entender, legal? Acho, não tenho certeza. Então presta atenção. Então, a medida de segurança, a medida de segurança ela é dada para quando a pessoa for considerada inimputável pelo artigo 26 do Código Penal. Legal? 26 do Código Penal. Quando a pessoa for considerada inimputável pelo artigo 26 do Código Penal. O Adélio não considerado. Foi considerado já com perícia já? Mesma coisa? Então aí com certeza, caso do Adélio, que ele deu a facada no candidato a presidente e hoje presidente Bolsonaro. Mas essa tem que estar o sobrenome, você tem que ter esse cara. Quem é esse Adélio? Adélio? Bicho. Ramontina, né? Olha lá, gente, presta atenção, ó. As três perícias
Já deram que ele é inimputável, que ele é doente mental. Então, ele sendo considerado pelo juiz doente mental, ele não vai para a cadeia. Ele vai para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E lá, olha lá, gente, olha lá, ó, e lá ele vai ser internado compulsoriamente para tratamento. Ou ele vai partir para o tratamento ambulatorial, em que seria nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, em que ele vai de manhã 8 horas, meio-dia ele sai, tem que ter muita disciplina, no outro dia ele vai para meio-dia ele sai para casa, no outro dia ele volta, de 8 às 12 também lá no CAPS, a mesma coisa todo dia. É meio complicado ter essa disciplina, não é verdade? Então, em alguns casos, o juiz joga para internação. Gente, olha lá, ó, se conversar, não vai pegar, eu tenho que fazer essa revisão, que isso vai cair em prova. Então, vamos prestar atenção. Na medida de segurança, é o artigo 26 do Código Penal. Tá com o Código Penal aí? Tem como pegar na internet? 26. Lê aí. Quem não foi meu aluno do primeiro semestre, no direito penal 1, teve sempre dificuldade nos dois. Natural. Por isso que tem que voltar e mastigar um pouquinho isso aí. Vamos lá, bora. Pega lá, bora, amigo. Vamos lá. Vamos ouvir o colega, silêncio. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Para aí. Primeiro requisito para ele ser isento de pena e ser aplicado a medida de segurança é ele ser Doente mental. termo utilizado pelo Código Penal Brasileiro de 1940, já em desuso. Quem fez psicologia jurídica comigo sabe que é transtorno mental agora. Mas tudo bem. É doente mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É o primeiro pressuposto. Esses são dois pressupostos. O outro é na formação do jogo. Não. No cérebro. Não, jogou para fora mesmo. Não. A galera não sentiu. Essa bola foi muito fora. Vamos lá. Não. Retardado já envolve isso. O retardado já envolve isso. O retardado já envolve o desenvolvimento retardado. Incompleto e retardado. Vamos lá. Segundo pressuposto. Ao tempo da ação ou da omissão. Para aí. Ao tempo da ação ou da omissão. Que ação ou que omissão, gente? A ação ou omissão delituosa. Ele tinha a doença mental, seja pela própria doença mental, seja pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas o segundo pressuposto, ao tempo da ação, o que diz aí? Ao tempo da ação ou da omissão. Da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. certo. Então, ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por exemplo, todos aqui compreendem que matar alguém é um ilícito muito sério, né? Quem não compreende isso? Tem que fazer uma análise. Pelo que eu conheço no caso, matar, no caso, esse discurso de não que assassinar, aí sim seria o agravante máximo. Perfeito, maravilha. Entendi. Só colocação. Vamos lá, prosseguindo. Então, olha só, nesse momento você compreende que aquele ato seja ilícito. Agora, você tem que avançar. Porque, ou... Né, lê de novo aí.
inteiramente incapaz inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato do fato, ou de determinado ou, não é I, ou é outra opção, Ou uma ou outra. Alternativo. alternativo, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na segunda hipótese, ele entende o caráter ilícito, mas ele é incapaz de se autocontrolar, de autodeterminar-se de acordo com o entendimento de que o crime, que a ação delituosa é crime. Deu para entender esse ponto? Deu. Todo mundo entendeu até aí? Entendi. Se ficou dúvida, fala agora. Não, entendi. Segue mais, entendi. Beleza? Então você tem que ter as duas condições. Uma só não resolve. Certinho? Mas em tese, quem não compreende o caráter ilícito. Que trabalhada é essa, Leandro? É meu salário que eu tava na escola aqui, meu. Esses meninos, se não fossem realmente competentes no júri, nas audiências, eu já tinha mandado sair da sala. Mas eles são competentes, se dão o luxo de fazer isso. Essa casa é um fenômeno, entendeu? Por isso e esse Leandro também. Bora lá. Bora, presta atenção. Gente, vamos mastigar isso aqui, porque eu acho que pode cair na prova. Não me lembro bem, mas pode cair na prova. E vocês vão ter que ter esse raciocínio. Presta atenção. Ele é doente mental, tem o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Primeiro pressuposto. Mas, porque se ele for só doente mental, tiver desenvolvimento mental incompleto ou retardado, por si só, esse pressuposto é um pressuposto de inimputabilidade? Não. É ou não? É? É? Vamos lá. Chegou aqui na sala de aula, presta atenção. Chegou aqui na sala de aula, Joãozinho, abriu a porta aqui, ele é retardado mental, ou seja, não tem desenvolvimento mental. Ele senta aqui, Joãozinho. Ele é considerado inimputável? Se não teve crime, como é que ele vai ser imputado, idiota? Se ele cometeu crime. Se o cara sentou ali, Não, mas os momentos que eu estou falando para vocês entenderem. Ele sentou aqui na sala de aula e não fez nada. Sério. Ele é inimputável? não teve crime. Ele pode até ser internado quando ele apresentar uma crise. Mas essa internação pode até ser compulsória, quando ele consumir drogas, quando ele ficar esquizofrênico. Mas eu quero que vocês entendam que essa internação pode ser até compulsória, mas não é a mesma coisa do juiz penal. Ele vai para o juiz civil, que vai dar o quê? A incapacidade dele, vai nomear um curador, certo? A imputabilidade só se caracteriza a partir do momento que o indivíduo Comete tem doença mental retardado, ele comete um crime. Se ele se Comete um crime. doente, Quando ele cometeu o delito, Peraí, olha só. você não presta atenção em Não, é isso não. Aí está no direito penal. Do penal. assim, já nasceram assim, né? Do penal. Se de fato está no direito penal, já é uma pessoa do seu crime. Professor, eu gostaria de ouvir as coisas. Eu? Valeu, cara. Você é um cara. Diga. Aí está em uma sala de aula de direito penal. Certo. Aí tem que partir do pressuposto que alguém vai cometer um crime. Porque se vai partir do pressuposto que uma pessoa não vai cometer nenhum tipo de ação que seja contrário ao âmbito jurídico, então a gente pode dizer que algum tipo de punição na área civil, tributária, viraria que qualquer aula, menos direito penal. Sim, meu filho. Mas o direito penal, ele tem duas condutas. Sim. A conduta delituosa e a conduta não delituosa. Eu sei. Então nós vamos falar da conduta que não seja delituosa. A não delituosa do direito penal, acarreta em quê? Nada. É, justamente. Mas eu tenho que falar dela. Mas eu tenho que falar dela. Sabe por que eu tenho que falar dela? Porque se ele... Para você entender que se ele chegou até aqui, Sim. ele tem desenvolvimento mental, completo, retardado, ou doença mental, e ele não praticou delito, logo não será crime. Óbvio! Não, isso é óbvio. Assim como a É óbvio. Exatamente, é o que eu estava falando. Calma aí. É óbvio, mas é óbvio para vocês que foram meus alunos em direito penal 1
em psicologia jurídica. Eu tenho que equilibrar a sala de alunos que não foram meus alunos e que eu preciso trazê-los a um nível alto, né? beleza, entendeu? Então presta atenção. É o cara de o cara de noção. Presta atenção. Ele. E eu tenho que fazer isso porque eu estou dividindo dois pressupostos. Dois pressupostos que estão no código do artigo 26. O primeiro pressuposto é ele ter desenvolvimento mental incompleto, retardado e ser doente mental. Esse pressuposto sozinho não gera inimputabilidade. Professor, posso repetir novamente? Professor, posso novamente fixar isso aí que o senhor falou? Isso, veja. Vamos lá. Vou ler devagar, fazendo pausa para que eles possam pensar. Prestem atenção. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de determinar. Ou determina-se de acordo com esse princípio. Eu estou no primeiro tópico, olha lá, ó. A faculdade aqui, eles estão sabendo assim, porque a nossa faculdade, ela faz uma grade em que você tem direito penal 1 e psicologia jurídica. Isso dá uma bomba de conhecimento para vocês. Quem vem de outras faculdades não tem essa grade. E não tem essa grade sem dificuldade. Entendeu? É por isso que eu estou explicando. Vamos dividir então dois pressupostos. É isso que eu quero explicar a vocês. O primeiro é a doença mental. O desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Esse pressuposto por si só, ele gera a inimputabilidade? Não. Ele precisa do segundo pressuposto. Era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito, ou se ele compreende o caráter ilícito, certo? Ele não consegue se autodeterminar, se autocontrolar para evitar de fazer o ato delitivo. Professor, eu me levar você? Se tiver dúvida, pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta. Já que houve voz, por exemplo. Nesse caso, nós estudamos esquizofrenia. Por exemplo, cada personagem dele tem algo no tempo. Uma pergunta, você falou sobre dois pressupostos, certo? O físico e o segundo é o psíquico. Se só tivesse, por exemplo, se não fosse retardado mental, que tivesse um desenvolvimento precário do cérebro, mas ele tivesse a parte psíquica no momento da ação, no tempo da ação, ele seria registrado? Veja só, os psiquiatras entendem que a partir do momento que você tem delírios ou alucinações, como alucinação auditiva, certo? Comprovadamente, mesmo que você não manifeste essa doença mental anteriormente, você não manifeste, ela já existia em você, estava lá. E diante de algum gatilho, Mas o gatilho você vê, então será considerado sim inimputável. Então, no caso, por exemplo, a questão física, ela é praticamente irrelevante. A questão que vai determinar se Ela não é irrelevante, ela é relevante. Porque por si só, Por que ela é relevante? Por que ela é relevante? Sabendo assim que penal 1 e psicologia. Ele sabia assim. Então veja só. Ela é relevante, por que ela é relevante? Porque se faz necessário que ele tenha a doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Mesmo que isso não tenha se manifestado. Porque a partir do momento em que ele ouve vozes aqui, os psiquiatras entendem que, em tese, ele não começou a ouvir a voz aqui. Ele já tinha o processo, nós estudamos no mês passado, latente da esquizofrenia. porém, antes do crime, ele conseguia se controlar. E agora o gatilho não conseguiu controlar. Você vai entender? Nós estamos numa seara extremamente difícil de diagnosticar. Extremamente difícil de dizer. Então teria que ser o médico psiquiatra
e tem que ser um dos bons com toda a experiência para analisar, pesquisar a vida dele histórico, familiar, saber se já tinha esquizofrênico, já tinha algum problema na infância, na adolescência. Isso aí com os laudos anteriores. Isso aí vai ser um laudo bem completo para analisar que ele é uma pessoa que merece ser considerado inimputável. E o inimputável que é? É aquela pessoa que não tem responsabilidade pelos seus atos por sofrer juntamente da doença mental e mais, ou no ato não entender o caráter ilícito ou não conseguir se controlar, se determinar caso entenda o caráter ilícito. Deu para entender? Sim, sim. Legal? Aí, essa pessoa é considerada inimputável. Agora, notem uma coisa interessante, não é para fundir com a cabeça de vocês, certo? Mas notem que no artigo 26, e é uma questão interessante, no artigo 26, nos é colocado a seguinte situação. É isento de pena, né, Sheila? Isento de pena é um agente que por doença mental ou desenvolvimento mental completo. Pode parar. É isento de pena. O Código Penal, ele tem entre o artigo 26 e o artigo 32, anotem aí, entre o artigo 26 e o artigo 32, uma antinomia. Uma antinomia. 26 e o 32. E 32. 26 e 32, no comparativo. 26 é o que é, do 26 ao 31. Não, do 26 e 32. Entre 26 e 32. Não, 26 e 32. Por quê? Porque no 32, ele já vai colocar as penas são. E ele antinomia. Antinomia homogênea. Antinomia homogênea. Certo? Lindo. Certo? Por quê? Na minha opinião. Por que tem essa antinomia? Porque ele fala que é isento de pena. Ou seja, você vai receber uma medida de segurança. Certinho? E o que é a pena? E o que é a pena? Presta atenção. A pena é a imposição, pode aí. É a imposição da perda ou diminuição. A pena é imposição, a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico. Pena é perder ou diminuir um bem jurídico seu. Legal? Até aí tá legal? Todo mundo entendeu? Perda ou diminuição de um bem jurídico. Legal? Vamos lá. O direito de ir e vir seu é uma liberdade. Ele é um bem jurídico? É. Se você estiver internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, mesmo que isso seja para o seu bem, mesmo que isso seja para a sua recuperação, mas impedido de sair, vocês acham que essa pessoa perdeu ou diminuiu algum bem jurídico? Ninguém fala nada, você. Não, pode responder, cara. O pessoal vai dar apoio a você. Silêncio, silêncio, galera. A galera do mal. Presta atenção, galera. Vai lá. Veja só. A pena, eu vou repetir o que você vai copiar, é a imposição da perda ou diminuição de um bem jurídico. Tá certo? É o conceito de pena. Você perde ou diminui o bem jurídico seu. Certinho? Um dos direitos que você tem é a liberdade, o direito de viver, todo cidadão tem direito. Você, ao lhe ser aplicada uma medida de segurança que representa uma privação
da sua liberdade por completo num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, você sofreu uma pena ou não? É isso que eu queria que você falasse. Não. A resposta é não. Não? Não. A resposta continua sendo não. Por quê? Olha, o que acontece? E olhe o motivo, presta atenção, ó, para ajudar a resposta, peraí, ó, presta atenção, para ajudar a resposta de vocês. Ele há uma forma de camuflar lá, ó, e você aplica o termo medida de segurança. O que é a medida de segurança? É para tornar você e a sociedade mais seguro diante da sua periculosidade. Porque você não tem sanidade mental. Se você for para a rua, alguém pode lhe matar, ou você matar alguém ou agredir, e vice-versa. Então eu estou protegendo, primeiramente, a sociedade. Segundo, eu estou protegendo ele. Eu estou retirando ele da sociedade, mas não é uma retirada espontânea. É uma retirada compulsória, por ordem do juiz. Até que ele se recupere. Eu pergunto a vocês, mudaram o nome de pena, tiraram do artigo 32, certinho? Eu pergunto a vocês, é uma perda ou diminuição de um bem jurídico? Sim. Sim? Não. E você? Pode falar. Vou falar, mas pode repetir o nome. A pergunta, vamos lá. A pergunta quer dizer o seguinte, por exemplo... Peraí, deixa o Leandro fazer, vá. Faça, Leandro, vá. Faça. A pergunta que ela está entendendo. Está dizendo o seguinte, a lei ela diz o seguinte, que a pena ela é definida como a perda ou diminuição de algum bem tutelado. O bem jurídico. Então, Jurídico, é. A segunda premissa é que um desses bens tutelados é a liberdade. Portanto, por conclusão, você não pode, no momento algum, perder sua liberdade. Certo? Essa é uma das leis. A segunda lei diz o seguinte, que a pessoa que ela está com um transtorno mental, ela é levada compulsoriamente ao HCT. Esse compulsoriamente, no caso, vai de encontro à liberdade do agente. Contrariando assim a primeira norma. Aí está perguntando, a pessoa, por exemplo, que foi levada para o HCT, ela teve um bem tutelado, infligido ou não? Diminuído ou teve a perda dele? É isso. Não teve. Não, então ela fica lá no HCT, não pode sair e não perdeu a liberdade? Se ela teve, sim, mas... Os motivos não nos interessam. Interessa sim. Não nos interessam, porque o que mais interessa no momento é o fato. Existe um fato. Exato. E o fato, ele leva ao seguinte fato: você perdeu sua liberdade, não de forma ilícita, mas de forma que a lei lhe impõe essa perda de liberdade. Então a resposta é sim. Tanto é que, aqui ó, o professor, bote aí, Celso Damanto, Celso Del Manto. Resposta sim ou não? Não existe resposta sim ou não. Não, calma. Existe o senso crítico de vocês. Uns vão achar que não, outros vão achar que sim, porque vocês são mentes pensantes. Não são, é relativo, robotizados. É isso, isso e aquilo. No direito não existe isso, certo? O professor Celso Del Manto, bote aí. Eu estou com o livro dele aqui comentado, quem quiser tirar xerox, deixa para depois da prova, a gente vai fazer um estudo, a gente tirar xerox. Eu tenho comentário de jurisprudência mais profundo, tá? Eu estou batendo muito em medida de segurança, porque eu acho que não sei se vai cair em prova, fiquei com dúvida. Vamos lá. Presta atenção. Aí olha lá. O professor Celso Del Manto, na página 68 do seu Código Penal comentado, olha que coincidência. Ou é coincidência, ou é uma tendência dele a aceitar a medida de segurança como uma das modalidades de pena. A
página 68, fica logo depois, é um comentário que ele faz do artigo 32. Bote aí. A página 68 é comentários do artigo 32. Certinho? Que nós já vimos, que fala prisão, pena é privativa de liberdade, restritiva de direitos e de multa. Logo assim, quando ele vai fazer os comentários disso, ele coloca num dos pontos, sem fazer qualquer alusão a enquadramento dela nas penas. Mas lógico, enquadrando, né, indiretamente. Medida de segurança aplicáveis aos inimputáveis e as palavras dizem muitas coisas, às vezes na entrelinha. E ele, com seu brilhantismo, e a leitura desse livro é maravilhosa, porque eu venho comprando a coleção dele desde a época da faculdade até todas as edições. Eu vou procurando sempre a edição mais nova, né? E ele fala: regem-se, olha, preste atenção que é lindo demais. Regem-se no que couber pelos mesmos princípios. Regem-se as medidas de segurança aplicáveis aos inimputáveis, regem-se no que couber aos mesmos princípios. Que princípios são esses, gente? Da pena. Ele só não foi claro. Acho que ele deu a indireta, deu. Gente, vocês ficaram com dúvida disso aí? Não. Quem ficou com dúvida, levanta a mão, que eu mastigo aqui. Isso aqui é tranquilo. Ficou com dúvida, amigo? Você pode perguntar. Medida de segurança, sabe o que é? O que é medida de segurança? Foi? Quando ele for doente mental, tiver desenvolvimento mental incompleto, retardado, certo? E no tempo do cometimento do delito, conversava em sala de aula com a colega, não é isso? Não é? No tempo do cometimento do delito, ele não tinha, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Juntando as duas coisas, se for comprovado através de perícia, ele será considerado inimputável. Legal, gente? Aí? Entendeu? Em sendo inimputável, vai embora. Em sendo inimputável, ser-lhe-á aplicada a medida de segurança, que é feita em quais são as duas modalidades é feita? Vocês respondem. Quais são as duas modalidades que é feita? Medida de segurança, quais são as duas modalidades? Vamos lá, cadê a modalidade de segurança? Internação, depois compulsória no HCT. Por ordem de quem? Do professor de penal. Por ordem de quem? Certinho? A segunda. Ela fez uma observação muito interessante com relação a... Vamos fazer rapidinho. Na segunda opção, ele tem, quando ele achar que não é caso tão grave, porque a internação compulsória é um caso mais grave, quando for louco de todo gênero, não tiver jeito. Na segunda opção, nós vamos ter o quê? O tratamento ambulatorial, que Fernanda falou muito bem, que por falta de dinheiro nesse país já estão destruindo os CAPs, que significa os Centros de Atenção Psicossocial, que é feito pelas prefeituras, certo? Em que você entra de manhã, 8 horas, sai meio-dia, vai para casa, outro dia volta de novo 8 horas, sai meio-dia, e assim sucessivamente. O caso do rapaz que vocês estudaram no mês passado, que matou o cartunista Glauco, o nome dele até morreu também, né? Já morreu. Ele foi, o nome dele vai assim. Não lembro o nome dele. Pode aí, cartunista Glauco, pode aí. Assassino, foi você pesquisar. Não para ele pesquisar, tá gravando? Cartunista Glauco, para você pesquisar.
cartunista Glauco, foi de repressão midiática. O cara serve também é para outras coisas também. Mas Glauco também tem essas coisas no ambulatorial. Outras coisas. Mas olha só, o cartunista Glauco foi morto por um rapaz que dizia Jesus, maluco, tomava chá, os santos lá, e recebia droga, um cara de coisa. Então foi dada aí a oportunidade de tratamento ambulatorial, por ele ser considerado imputado. Só que ele foi um dia e não foi mais, nunca mais. E depois voltou a cometer delito, uma confusão danada até que ele morreu. Você tinha alguma coisa a falar? Fala. Diga. É interessante, vamos lá. Na medida, o professor perguntou se era uma pena ou não a medida de segurança. Isso. Né? Porque aqui ele já fala a medida de segurança aplicáveis aos imputados é de que no que couber pelos mesmos princípios da pena. Não há princípio da pena, então eu entendi como se fosse uma pena. Só que ele para o Delmanto, ele para no livro dele, ele fala pelos mesmos princípios, ponto. Só que ele está no capítulo de pena. Entendeu? Subentende que é uma pena, entendeu? Agora, há correntes, certo? Já que aqui também a matéria especificamente é pena, há correntes que entendem que a medida de segurança não é uma pena. Razão pela qual ela não está no artigo 32. No expresso. Por que ela não é uma pena? Porque determinadas pessoas que não têm consciência dos seus atos, e aí são chamadas irresponsáveis, mas irresponsáveis na esfera penal de imputabilidade, quer dizer a pessoa que não faz a coisa com presteza, com horário, não é isso. Irresponsável que não tem consciência dos atos que pratica, desconectada da realidade. Esta pessoa precisa de um tratamento, precisa de uma terapêutica. Então, essa pessoa, para o bem da sociedade e dela mesma, ela representa periculosidade. Ao representar periculosidade, ela deve ser retirada do seio social, não para cumprir pena. Eu estou fazendo às vezes das duas versões, embora eu goste mais da outra, né? Da pena. Não para cumprir pena, mas se tratar. Fazer uma terapia medicamentosa, né? Que chegou lá muito agitado, dois enfermeiros, né? Bem grandões, sossega ali antes de chegar dormindo. Se ele insistir, sossega ali antes de volta mais tempão, entendeu? Fica quietinho assim, entendeu? E quando ele acorda, não, você não está falando coisa com tudo. Então o que acontece? Nesse caso, a pessoa, ela é levada a um local onde ela vai receber uma terapêutica, uma terapia medicamentosa, psiquiátrica, psicólogos, de todo o corpo psicossocial. Ou ela vai para o tratamento ambulatorial. Então, esse tratamento acha que não é pena. Por isso, o nome não é pena. O nome é medida de segurança. Segurança para a sociedade e segurança para ele mesmo. Deu para entender, gente? Legal? Agora entendeu todo mundo? Vamos prosseguir? Próxima pergunta. Bora. Então, que cair de segurança estão fera. Outra coisa, dê uma pesquisada aí no dia da prova. Na súmula, bote aí. Dê uma pesquisada no dia da prova. Na súmula 26, súmula vinculante. Vinculante, não quer lembrar. Não sei se é escorregado, acho que é de banana. Vinculante, é. Eles são engraçados, né? Vinculante. Súmula vinculante do STF, que diz a questão do exame criminológico. Certinho? Deu uma estudada nisso aí. Vamos lá, gente, bora, prossegue. Qual é a segunda questão? Segunda, já falei? A pena de liberdade é para diferenciar.
diferenciar pena privativa de liberdade e pena de multa? Não, restritiva. Restritivo de direitos. Aí é simples, ó, na pena privativa de liberdade, ele perde a liberdade. E na restritiva de direitos, há uma diminuição de um direito dele. Por exemplo, ele tem o direito de ir e vir, mas ele pode ficar com a obrigação de não chegar junto de uma pessoa a 500 metros. Ele pode ter o direito de sair todo final de semana, mas ele pode perder esse direito de sair à noite ou final de semana. Isso é da liberdade. Entendeu? É. Não, isso aí é dos direitos, isso aí teve direitos. A da liberdade é quando ele perde 100%, que seria, no caso, o regime fechado. O pecuniário é aplicado em multa, onde você paga o dinheiro e automaticamente você está liquidou. Você perdeu ou diminuiu o seu bem jurídico quando você pagou o dinheiro? Perdeu. Então, professor, um detalhe, a multa no juízo penal ela não pode ser aplicada separadamente, ela não tem muitas penas. Sim, mas certos casos, há casos específicos que sim. Mas, por exemplo, crimes de menor potencial ofensivo. No juízo penal? Você pode ter algumas coisas, você pode ser aplicada a multa. Mas geralmente, mas em tese ela é junta com a pena normal. Vamos lá, próxima pergunta, bora gente, adiante aí. Diferencie pena privativa de liberdade e pena privativa de De quê? A de multa já está sabendo, né? Perda do dinheiro. Né? Conceito de pena eu já falei. A finalidade retributiva da pena. O que significa? A pena é feita, olha lá, a pena ela foi criada para devolver o mal injusto provocado. Entendeu? Ela é uma linha absolutista. Ela devolve o mal injusto provocado. Por isso o termo retribui. Só estou mudando só as palavras, entendeu? Entendeu? Retribui. Então o Estado precisa que você tenha como castigo, que você tenha um castigo. E nesse castigo é a pena. Repete aí, quem copiou? Bora. Casa copiou? Quem copiou aí? Quem foi? Não, lê aí, vá, minutinho. Isso. A pena foi criada para devolver o mal injusto provocado. Vamos lá, próxima questão, gente, bora. Explica a finalidade preventiva da pena. Explique a finalidade preventiva da pena. A preventiva da pena visa evitar a prática de crimes. Evitar a prática de crimes, seja intimidando a todos. A preventiva visa evitar a prática de crimes, seja intimidando a todos, em geral, como exemplo de sua aplicação, vírgula, seja em especial
privando de um bem jurídico o autor do crime e visando obstar que ele volte a delinquir. Legal, gente? Perceberam? Preventiva, os dois sentidos dela. Perceberam? Todo mundo percebeu? Vamos para a próxima pergunta, bora. Adiantar. Reúne um sentido mais amplo do que o retributivo e do que o preventivo. Vírgula. Posto que objetiva a readaptação, vírgula, ressocialização e reintegração do apenado ao seu seio psicossocial. Ponto, segmento. Para os adeptos desta teoria, dessa teoria, a mesma é suficiente para controlar e reduzir a criminalidade. Certinho, gente? Vamos à próxima pergunta. Não esqueçam de estudar a súmula 26, súmula vinculante 26 do STF, que permite ao juiz proceder ao pedido de exame criminológico quando for
aparentado pelo réu a necessidade de fazê-lo. Vamos lá, próxima pergunta, gente, bora. Segundo o artigo 33 do Código Penal Brasileiro, existe a reclusão e detenção? Qual a principal diferença? Qual é a principal diferença? Segundo o artigo 33 do Código Penal Brasileiro, existe a reclusão e detenção? Qual a principal diferença? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. A diferença do Código Penal Um é é até regime 4 anos. fechado, a outro outra- é regime fechado, outro sim, aberto. Já copiaram? Então essa questão já matou? Facinho, né? Então beleza, próxima pergunta. Analisou-se o regime fechado de cumprimento da pena expresso no artigo 34 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá, 34. Regras do regime fechado. Eu vou ler. O condenado será submetido artigo 34. Regras do regime fechado. Ele será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico. Logo quando entrar, né? Bote aí, logo quando entrar. Será submetido a exame criminológico de classificação visando a individualização da execução. Visando a individualização da execução. Visando a individualização da execução. Todo mundo copiou? Visando a individualização da execução. Gente, primeiro passo para o pessoal que não foi nossos alunos aqui, meus alunos no semestre passado. Vamos definir rapidamente aí, Leandro, exame criminológico. Você perguntando isso? Você foi minha aluna em duas matérias, não é para recordar nada. Professor, a mente é falha e errar não é errado. Alta filosofia. Hernando, você com sua experiência e sabedoria irá nos explicar o exame criminológico. Bora! Olha, Hernando. Não pode dar corda. Bora. Bom, o exame criminológico ele é feito a partir do momento que o... Eu quero a definição dele. Ele quer saber o que é o... Logia e estudo. Criminológico. Definição do exame criminológico. Logia, criminológico. Logia, estudo, tratado. Criminológico. Me fugiu, a definição me fugiu. Eu sei o que é. Eu sei o que tem que fazer. Olha, veja só. Criminológico. Logia, estudo, tratado. Isso a gente sabe. Estudo do crime. Quer saber como é o procedimento. Calma, chega lá. Primeiro você tem que ir pelas beiradas. O exame criminológico é um exame, logia, estudo, tratado, que vai examinar o crime e o criminoso. O crime que ele cometeu e o perfil do criminoso. Para oferecer à sociedade diagnósticos e prognósticos. Diagnóstico passado, né? O que ele representa hoje. E prognóstico, ele representa periculosidade de viver em sociedade. Aquele teste que o senhor falou... Ele tem vontade de pegar uma cadeira e jogar no teto? Mostrou, né? Bater os alunos na sala de aula, não responde a pergunta. Bater os alunos na sala de aula? Isso aí é um perfil que Vai estudar todos os perfis. ao longo do tempo. É por isso que se faz quando ele entra e o que se faz também quando tem uma tendência a diminuir. Progressão de regime. Exatamente. Então, olha só. Quando ele entra, não tem dúvida nenhuma, está obrigatório. Então, o exame criminológico é feito por uma equipe multidisciplinar. Assistentes sociais, né? Psiquiatras, psicólogos, terapeutas,
até mesmo o diretor do presídio pode participar, se vocês estudarem o exame criminológico na LEP. Bote aí. Não sei, me parece que estou com esse pressentimento que pode cair em prova. Estou com um pressentimento, não sei. Estude a LEP e o exame criminológico e a equipe multidisciplinar. Está logo no início, se você começar a ler a LEP, não tem dificuldade nenhuma. Estudar a LEP, o exame criminológico e a equipe multidisciplinar. Legal? É simples. Presta atenção, gente. Então, o exame criminológico, ele vai dizer se o condenado, se o réu, ele oferece periculosidade à sociedade. No exame criminológico, pode chegar-se a constatar a inimputabilidade. Embora não seja um exame específico para tratar a inimputabilidade, mas ele pode chegar a oferecer ou a resolução da inimputabilidade ou oferecer dados essenciais para o caso de amanhã ou depois ser considerado inimputável. Deu para entender, gente? Responda aí. Deu para entender? Tem aquela situação que o indivíduo ele é preso, né? E lá na cadeia ele passa a ser inimputável. A situação de inimputabilidade superveniente. Superveniente. Vamos lá. Mas eu coloquei em sala de aula aqui, tá? Os artigos, tudo direitinho. Mas a inimputabilidade, ele vai estudar, a equipe multidisciplinar vai estudar. Vamos lá, bote aí. O histórico do réu. O histórico de vida. Anamnese. É uma anamnese mais profunda. Ele vai ter o histórico de vida do réu. Quem é esse réu? Vale e volta. Quem é o réu? Desde a infância. Que família ele foi criado, né? Quem foi a mãe, quem foi o pai, qual a escola que ele estudou, primeiro, segundo grau, superior, se prestava atenção às aulas, se não prestava, se conversava, se não conversava, né? Todo o histórico dele. Então você vai começar a ter um perfil dele, fazendo já um perfil de personalidade. Depois você vai começar a estudar o histórico dele criminal. Lá ele nunca cometeu crime. Esse agora que está condenado é o primeiro, é o histórico. Aí ele já cometeu crimes. Então aí você já começar a ter um perfil. Que tipo de crimes ele comete? Comete um rapaz, inclusive ele faleceu na cadeia porque não teve jeito. Era muito reincidente, né? Ele era estuprador, compulsivo e contumaz. Aí começamos a levantar o histórico, tivemos análises que ele tinha abuso sexual na infância, teve abuso, chegou a presenciar a mãe com outros homens, inclusive um forçando ela a fazer o sexo, entendeu? Aí tudo isso a gente começou a levantar o perfil dele. E era para ter, na minha opinião, eu lutei para isso, mas não consegui a inimputabilidade. Mas os juízes do tribunal moderno entenderam que era imputável. E na cadeia, envolveu uma briga e ele não foi na cadeia, quando ele saiu da cadeia. E foi outro negócio. Aí demandou também para a linha de tóxico, né? De consumo de drogas, e aí fora da cadeia mesmo mataram ele. Não sei se também vendiam. Ele se mete no crime e vai derivando uma coisa para outra. Então esse perfil psicológico dele até o cometimento do crime. Ele, por exemplo, gostava de loiras e baixinhas. Aí eu comecei a verificar. A mãe não era loira e baixinha. A gente começou a fazer um estudo bem bacana dele. A mãe não era loira e baixinha, mas descobrimos que uma tia distante, quando ela tem o estado, era loira e baixinha. Então teve alguma coisa aí que tocou a questão da tia, entendeu? Então ele gostava de fazer esse tipo de estudo, esse tipo de violência, certo? Aí no final a gente monta com o exame criminológico o perfil da personalidade e o perfil criminal dele.
certo? Esse perfil, muito mais desenvolvido nos Estados Unidos que no Brasil, serve para evitar novos crimes, descobrir, desvendar crimes, serve para dar o diagnóstico atual e serve também para fazer o prognóstico. Já vai, amor? Vai trabalhar mesmo? Muita luta, né? Não queria não. Todo meu. Viu? Um abraço. Até a próxima. Fique sempre comigo. Vamos lá, presta atenção. Aí acontece. Esse perfil que você descobriu dele, você chegou aqui agora e fez o que dele? O diagnóstico. Agora, o prognóstico. Prognóstico. Qual é o prognóstico? O prognóstico é você tentar fazer um exercício de futurologia. Tipo cartolões, né? Não, não é tipo cartolões, não. É uma previsão científica. Vocês acham que com esse perfil, com esse diagnóstico de fazer estupro a moças louras, ele teria condição de voltar ao seio social? Ou morar no sul, por exemplo. Entendeu? Ele não teria condições, porque ele iria, em tese, cometer novo delito. Deveria ter passado pela internação, no HCT, hospital, história e tratamento. Não passou e isso prejudicou bastante a sociedade como um todo. Mas isso ele não porque ele acabou estudando também. Não, mas lá. Se ele não era. Não, mas lá, ele é inimputável, na minha opinião. Não, mas eu acho. Você acha também, bem respeito. Mas lá não se preocupe não, porque tem um lugarzinho que você amarra, aquele tipo de leve. Se não tem lugar nenhum, toma uma injeçãozinha. Toma, certo? Fique tranquilo que lá o local dá para segurar a peteca. Vamos lá, agora vamos definir duas coisas. É o quê? Ah, tem uns desidórios, né, cara? Agora veja só, tem agora alguns momentos. Quando ele entra no regime fechado, nós temos aí, pelo próprio artigo, a obrigatoriedade de fazer o exame criminológico. Mas, Aí quando ele... pergunta se é feito todos os presos. Todos os presos que entram no regime fechado. Em tese. Todos os presos, pelo que manda a lei, todos os presos do regime fechado que ingressam, ele faz. Quando ele vai progredir regime do aberto, do fechado para o semiaberto para o aberto, porque no semiaberto ele permite as saídas temporárias, certo? Algumas saídas durante o ano, em, por exemplo, datas como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, em que ele sairia e voltaria, para ele se readaptando ao meio social. É uma forma de ir acostumando ele com o meio social e voltando. O sistema no Brasil mostrou isso fracasso. Né? Não funciona. Imagina que abriu. Teoricamente maravilhoso, mas imagina que liberou Suzano Ivan Stoff para indulto no Dia das Mães, Dia dos Pais. Para quê? Para popular. Cemitério. Bom, o resultado da história é que na progressão de regime, vamos lá, gente, na progressão de regime é que surgiu a nova modalidade, que é a súmula vinculante número 26 do STF, que vocês devem ler. Tá ouvindo? Porque aí você tem nessa súmula vinculante a possibilidade do juiz, dependendo do caso, poderá solicitar o exame criminológico. Então, no caso, por exemplo, de Suzane Richthofen, por ser de repercussão midiática, ele solicitou imediatamente o exame criminológico. E aí tivemos uma guerra de laudos, né? Uma guerra de laudos, não só psicológicos, como também psiquiátricos. Uma guerra de laudos, certo? Um dizia que ela tinha condições de progredir de regime, no caso não é progredir de regime, foi na progressão de regime, de progredir de regime, outros diziam que não, e por aí lá vai, certo? Porque a progressão de regime do fechado para o semiaberto dá o direito às saídas temporárias. E é por isso que se deveria fazer o exame criminológico em todos os presos. Vamos lá, o condenado fica sujeito ao trabalho no período de outurno e a isolamento e repouso no período noturno. Esse é o semiaberto. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento da conformidade das aptidões e ocupações anteriores do condenado, desde compatível com a execução da pena. Certinho?
Então fica respondida essa questão. Próxima questão, bora lá. O senhor já falou sobre o regime aberto também, não foi o semiaberto, eles acharam? Já falei, pode pular. Agora tem os direitos do preso expressos no artigo 38 do Código Penal brasileiro. Aqui, ó. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Bote aí. Integridade psíquica e moral. Isso. O código coloca moral já entendendo psíquica, porque o código é antigo. O correto é a gente falar física, como o Gerlan falou, física, moral e psíquica. Então você não pode ter um preso que sofra pressões psicológicas, morais ou físicas. Infelizmente não é a realidade atual no Brasil. A conservação de todos os seus direitos. A imagem, a honra, a dignidade da pessoa humana. A imagem, a honra, a dignidade da pessoa humana. Certinho, bote aí. A imagem, a honra, a dignidade da pessoa humana. Bora lá. Embora o condenado preso continue tendo todos os seus direitos, exceto os alcançados pela privação da liberdade, é obrigatório o respeito à sua integridade física, moral e psicológica, sob pena de responsabilidade civil, penal e até mesmo por abuso de autoridade. Então vamos escrever lá, bora, gente. O preso que tiver desrespeitados os seus direitos poderá reivindicar as responsabilidades administrativa, civil, penal e por abuso de autoridade. Nós como uma última erros. Com certeza. Artigos 3º ao 40, dê uma lidinha, da LEP. LEP é Lei de Execução Penal. Artigo 5º, inciso X, L, um pauzinho pequeno, né? E depois um X. Certo? X, L, no meio, um pauzinho pequeno e depois um X. Legal? Certo? O artigo 86, anote agora que é importante isso aí. Da Constituição Federal. O artigo 86 da LEP, que é Lei de Execução Penal, ao dispor que as penas privativas de liberdade podem ser executadas
em outra unidade federativa. Unidade federativa. Porém, é direito do preso o cumprimento da pena aonde encontre-se sua família. Posto que isso é um balizador da sua ressocialização e logo reintegração ao seio social sem possibilidade de cometimento de novos delitos. Ponto seguimento. Em tese, isso deveria funcionar. Porém, como o crime é multifacetário, ainda carecemos de uma tese que garanta a efetividade da não reincidência criminal. Professor, diga. para ressaltar que esse direito aí pode ser suprimido, esse direito do preso, ele cumprir a pena no local, dada a periculosidade dele. Por exemplo, se for um chefe de uma traficante de mandar na região, o pessoal não vigila todos os caras. É por isso que o artigo 86 da LEP, permite essa cumprimento em outra unidade. Exatamente. Vamos lá. O trabalho do preso é seu direito e também seu dever. Isso daí inclui na pena fechada? Fechada também. Mas aí tem que ser algo especial na fechada. Será sempre remunerado em valor. Diga, meu amigo, subiu, mas chegou. Esse aqui é importante. Será sempre remunerado em valor não inferior. Já vai? Tá aí na luta, né? É isso aí. Que é assim, sabe?
Faz parte da liberdade de ir e vir. Não inferior a 3/4 do salário mínimo. Mas devendo a remuneração atender devendo a remuneração atender a reparação do dano do crime, vírgula, assistência à família e etc. O senhor confirma aí, a cada dia trabalhado, o preso tem a diminuição de 2 dias ou 1 mês da sua pena? 3 dias. 3 dias, né? Isso. Leitura do artigo do 28 ao 37 da LEP, Lei de Execução Penal, que trata não é? Pode ser retrata também, que trata ou retrata as regras gerais do trabalho do preso. LEP, artigo 126, o que Gelan perguntou. Parágrafo primeiro. Quem pega essa LEP aí? Artigo 126, parágrafo primeiro. Quem pega a LEP aí, 126, parágrafo primeiro. (126), parágrafo 1º. Bora, gente. Vamos lá, gente, bora. Estou com o Código Penal só. Só faz uma remissão aqui. LEP, Lei de Execução Penal, LEP. Diga aí, leia aí. Aqui, ó, artigo 26. 126. Isso. O condenado. Aqui, ó. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Certo? Parágrafo 1º. A contagem do tempo referida no caput será feita à razão de redação da lei número 12.403/2001. Aí, número 1. Um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, dívidas no mínimo em 3 dias, incluído pela lei número 12.403/2001. 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Aí, ó, que Gelan perguntou. Um dia de pena a cada 3 dias. 3 de trabalho, tira um, né? São 3 de trabalho para tirar um da pena dele. Um dia de pena
por 3 de trabalho. Está escrito. Ou 100 dias que ela trabalhou, já tem um ano já de pena reduzida. Sim, porque ele está trabalhando, né? Não, mas aqui é o contrário. É 3 dias para poder tirar um dia de pena. Sim, mas um dia de pena por 3 de trabalho. Ele é o contrário. Um dia de trabalho para 3 de trabalho. 3 de trabalho por um dia de pena. Eu tinha entendido você perguntado um dia de pena por 3 de trabalho. Que está aqui escrito. Vamos lá. Prossiga. Gente, presta atenção, está terminando. Bora. Acabou. Acabou? Acabou. Próxima pergunta. Explique os dizeres de Tobias Barreto sobre a teoria das penas. O que ele dizia? Quem respondeu? Foi difícil de achar essa. Difícil não, assim, dessa para baixo, todas foram difíceis de achar na internet. Mas essa é mais teórica. O que ele dizia? Não sei. Ninguém fez essa questão? A pena não é um conceito jurídico, mas portanto, eu achei essa resposta. Para Tobias, o conceito de pena não é um conceito jurídico, mas é um conceito político. Esse ponto é o capital que é pergunta pessoa. O crime para ele é como se fosse uma doença que precisa de ajuda em alguns casos. Prossiga. E outros que, segundo o indivíduo, por ter violado a lei pelo progresso no Brasil, a pena é um objeto. Na verdade, ele fala que apenas seria apenas um mecanismo político de que, vamos ampliar o raciocínio dele, Uma classe dominante em cima da classe dominada. uma classe dominante em cima da classe dominada. Se você quiser entender classe dominante também como Estado e aristocracia que se apodera do Estado, né? Como também um meio de controle social, um meio de política de controle social para manter a ordem, estabelecer a ordem social, mesmo que tenhamos um governo ou uma sociedade de exploração e de desmandos. Então a lei não é, a lei penal, a pena, ela não é uma questão de justiça, né, retributiva, nem uma prevenção. Pode se assemelhar mais um pouco à prevenção. E muito menos ressocialização. Trata-se apenas de controle psicossocial para manter a ordem e todos nós abaixo. É uma intimidação, você quer dizer? É uma intimidação, um controle social que não tem razão de ser. Deixa de ser razoável. Certo? Prossiga. Qual a próxima? Fale sobre o artigo 27 da lei italiana. O que é que diz o artigo 27 da lei italiana? Ele diz o quê? Aí fica A difícil. responsabilidade penal é pessoal e imputado e não considerado réu até a condenação. As penas não podem se comportar tratamentos contrários ao senso de humanidade, que deve visar a redução do condenado, não admitindo a pena de morte. Então, todas essas legislações, tanto a espanhola como a portuguesa, têm esses princípios. É o senso de humanidade, certo? Principal epicentro, dignidade da pessoa humana e o senso de humanidade, em tese, rechaçando a questão da pena de morte. Torturas, etc. não. Rechaçando. Nem a Itália, nem a Espanha tem pena de morte. Tem prisão perpétua. Mas de morte não. Portugal também não, acho que não. Tem mais nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, né? Isso tem a ver com direito alternativo? Não, nada a ver com direito alternativo. Esqueça isso. Né? Nem lembro mais disso. Legal? Nada a ver. Isso tem a ver com... Toda vez que você coloca uma pena mais grave, você caminha para maximização da pena. Toda vez que você coloca menos grave,
a pena e dá mais direitos, você caminha para minimizá-la. Embora isso em tese, porque você pode até maximizar a pena, mas tê-la como um princípio da dignidade da pessoa humana, tê-la como princípio do direito humano, tê-la para não reduzir o ser humano a um objeto, entendeu? Sabe dizer os Estados Unidos estão no Pacto Federal da Lei? Sim, com certeza. Ele é de lá. Estados Unidos, ele está desculpado. Só se Trump tirou, né? Vamos lá, próxima pergunta, gente, bora. Para fechar. 17. Explica o artigo 25, parágrafo 2º da Lei Penal Espanhola. É a mesma coisa, ele tem os mesmos princípios. Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da não tortura, princípio da não reduzir o ser humano a coisa ou objeto, né? E prisão perpétua e não a... Tem prisão perpétua? Sim, tem. Por exemplo, no caso do aquele rapaz que era sobrinho, matou o tio, a tia, foi julgado agora na Espanha. Vocês viram no jornal? Foi um caso, o cara matou um bocado de gente. E ele mas ele também tinha cidadania espanhola. Ele está caminhando aí, não sei se foi julgado, não sei o julgamento, qual foi o resultado dele. Gente, vamos lá, próxima pergunta para fechar. Explica a teoria absolutista de Hobbes. Ó, as teorias, eu vou dar uma dadinha aqui, porque as teorias absolutistas não vão cair possivelmente na prova, certo? Se cair, eu estarei aqui para orientar vocês. Vamos falar rapidamente aqui, para fechar a matéria, superveniência de doença mental, artigo 41 do Código Penal Brasileiro. Vamos lá? O que é superveniência de doença mental, gente? O que é? É quando a doença mental é antes. Anote aí. É quando a doença mental é antes. Anotaram? Anotou direitinho, Cássia? Antes de quê? Você acha que está certo que eu vou ler? É pegadinha. Quando é antes? É pegadinha. Quando é antes. Gente, superveniência é quando é antes, pelo amor de Deus. Eu vou dar o desconto que eles estão cansados. Mas realmente superveniência é depois. É depois, certo? Então, para isso, para fixar diante ao cansaço, tem que haver um choque emocional de um erro para poder fixar. Superveniência, depois. Você foi condenado, 41. Você foi condenado e depois da sua condenação vem uma doença mental. Leia. Entendeu, gente? Vá com Deus, vai devagar, direitinho, viu? Toda parada. Qualquer coisa me fala, viu? Me adiciona no zap, pode me ligar. É uma doença psicológica, mental. Vamos lá. Superveniência de doença mental. Depois de quê? Depois de quê? Da condenação. Você foi condenado, você é normal. Estava lúcido. Mas depois da condenação você pirou. Gostaram? Você gostou, meu cara? Gostei, adorei. Depois da condenação você pirou. Você gostou, meu amigo? Ali, ó. Gostou da matéria? Nossa, superveniência de doença mental? Você foi condenado ao normal. Chegou lá, você pirou, garoto. Vamos lá, bora. Superveniência, olha aí. Vamos lá. Hein? Explica a teoria absolutista de Hobbes. Tem pouco assunto, hoje vai até 10 horas, né? Bora, 41, bora. Bora, João. Condenado a quem sobrevém doença mental. Sobrevém, quem sobrevém? Depois. Sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ou a falta a outro estabelecimento adequado. No caso do CAPS, se não existir, Aí eu pergunto a vocês, só para a gente fechar essa noite
porque o raciocínio de vocês essa noite já está um pouco puxado, né? Mas, para fechar, esse agora é o ponto G. Ponto G para voltar ao trabalho danado. Pelo amor de Deus, vamos para presta atenção. O que é que você achou de diferente, que aí é a medida de segurança, da medida de segurança do inimputável, condenado e inimputável, da superveniência? Qual foi a diferença? Leia de novo com calma, gente. Qual é a principal diferença? Não, uma durante. Não, mas tem outra coisa, tem outra diferença. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta a outro estabelecimento adequado. Então, significa que ele já está preso, uma hipótese, num regime fechado, certo? Ali está dizendo que o recolhimento dele é para um hospital de custódia e tratamento. Depois. Então, ele eliminou uma possibilidade. Qual foi a possibilidade? Ele eliminou. Por que eliminou? Porque se ele está cumprindo o regime fechado, se você transferir ele para um tratamento ambulatorial, ele vai ficar durante o dia, durante a manhã no CAPS e depois ele voltaria no outro dia para continuar o tratamento. Não é isso? Então não é possível, vai ser uma transferência total para um regime compulsório. O que a lei antimanicomial não, se vocês lerem a lei, vocês não leram ainda, não aceita como tese, porque a tese da lei antimanicomial é o regime fechado, vamos falar assim, no HCT compulsório, é a última razão de ser. Se puder trabalhar ele no regime ambulatorial ou em outro regime menos gravoso, deve ser feito pelo princípio da humanidade. Mas o problema é que está preso em regime fechado. Você tira ele em regime fechado, bota ele para de manhã no CAPS, 8 horas. E diz, você vai no CAPS 8 horas, meio-dia para casa, no outro dia você volta para o CAPS. Vocês acreditariam que ele voltaria ou não? Não. Ficamos para a próxima aula, que é a prova outras indagações. Fica com um abraço. Prova, arremetado. Um abraço. Hoje lista nenhuma. Esse preto aí. Não de lá. Esse aí. Carregador com fio da meu. Gente, próxima aula, firme de fogo. Gente, até a próxima aula.